Olá, meus queridos alunos do nono ano. Tudo jóia, meus amores? Saudade de todos vocês, saudade das nossas aulas presenciais. Mas vamos ter paciência que essa fase vai passar em nome de Jesus, não é isso? O importante é que todo mundo esteja bem, em segurança, tá? Então, vou explicar, pessoal, o vídeo de hoje é sobre a atividade 27, que é a atividade da semana, tá? A gente está encerrando o conteúdo de poliedros. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, o poliedro está dentro aqui, pessoal, dos sólidos geométricos, certo? Eu até tirei lá da nossa plataforma Smart uma atividadezinha, tá? Uma problemática aqui, ó, falando sobre isso. Então, presta atenção, tá? Então, nesse momento, é importante que vocês compreendam a diferença entre polígonos e poliedros, certo? A gente já começa com essa problemática. Então, na plataforma Smart, vai ter um vídeo explicando, tá, pessoal, essa diferença. Aí, aqui ele está explicando aqui, ó, dizendo que é no módulo 20, ok? Então, quem tiver interesse, acessa lá, um conteúdo bastante rico, certo? E agora eu vou explicar com as minhas palavras, então, a diferença de poliedros e polígonos. Gente, polígonos são regiões planas, é no plano, certo? Não tem altura. Já os poliedros são os sólidos geométricos, eles possuem a terceira dimensão, que é a altura. E os poliedros, eles são formados por polígonos, tá joia? Então, olha só aqui. É possível identificar os polígonos que formam os poliedros abaixo? Então, olha só. Então, aqui nessas figuras, você tem sólidos geométricos, você consegue identificar quais são os polígonos que na sua construção formam esses poliedros. Aqui, por exemplo, ó, qual é o polígono que nós temos aqui? Nesse paralelepípedo, nós temos retângulos, né? Ó, formado todos por polígonos, regiões planas, tá? Aqui, por exemplo, no cubo, qual é o polígono que forma o cubo? Quadrado, tá? E por aí vai. Então, olha só, continuando. Então, a planificação de um sólido geométrico, tá? Nós vamos ver hoje um pouco da planificação. A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas, tá? Que constitui sua superfície em um plano, ou seja, a gente vai abrir esse sólido, tá? E deixar ele plano. Ou seja, em duas dimensões. Essas planificações são usadas de várias maneiras, como para calcular a área da superfície de um sólido, tá? Confira as planificações dos sólidos geométricos mais conhecidos e um modo de calcular a área do sólido a partir dessa planificação. Então, vamos ver algumas planificações aqui abaixo. As pirâmides, por exemplo. As pirâmides, elas são sólidos formados por uma base, né? Que podem ser qualquer polígono. Então, aqui na nossa pirâmide pode ser qualquer polígono, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, tá? Pode ser um retângulo, enfim. Pode ser um hexágono. Então, olha só, a planificação da pirâmide sempre terá um polígono e alguns triângulos, certo? Lembrando que, além da base ser qualquer polígono, as faces laterais são obrigatoriamente triângulos, certo? Então, aqui nós temos aqui abaixo a figura aqui, ó, da planificação. Aqui nós temos aqui o sólido, né? A construção do sólido geométrico como um todo, e aqui a sua planificação. Observe que tem a base e aqui as faces laterais, que são triângulos, tá? Perceba que o número de lados da base de uma pirâmide ela é igual ao número de triângulos que aparece na sua planificação. Então, olha só, repetindo, número de lados da base, então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nós temos um pentágono, não é isso? Então, a base, a quantidade de lados da base será a quantidade de faces laterais, que são triangulares, certo? Observe também que os triângulos são necessariamente congruentes, ou seja, iguais. O que acontece quando o polígono da base é regular? Lembra que a gente estudou polígonos regulares, poliedros regulares, são quando todos os ângulos, tá, pessoal, e todos os lados são iguais, tá certo? Nós temos também os prismas, tá, pessoal? Os prismas. Os prismas são sólidos geométricos formados por duas bases, então aqui a gente tem uma base superior e uma base inferior, que também pode ser polígonos, quaisquer, congruentes e paralelos, e por faces laterais que são paralelogramos, ó, paralelogramos, tá? São retangulares, não é isso?
Então, nos prismas, a quantidade de faces laterais também é igual ao número de lados de suas bases. Sendo assim, a sua planificação sempre apresenta dois polígonos congruentes, tá? Então, aqui nós temos, ó, quantos lados aqui eu tenho? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho dois pentágonos regulares, tá? Então, nos prismas, a quantidade de faces laterais também é igual ao número de lados de suas bases. Sendo assim, sua planificação sempre apresenta dois polígonos congruentes, como a gente acabou de ver que são pentágonos, e alguns paralelogramas que tá aqui, pessoal. Ó, são esses retângulos que estão aqui, tá? E serão todos iguais, se as bases dos prismas forem regulares, tá joia? E aqui nós temos nosso exercíciozinho de fixação para encerrar esse conteúdo, tá? Eu não coloquei todos aqui, todas as planificações de todos os sólidos, vocês podem pesquisar, tá? A planificação de cada um deles, do cubo, do paralelepípedo, de todos eles, vocês podem pesquisar aí na internet, ou até na própria plataforma Smart também tem, tá? Agora eu vou explicar então o exercício de fixação para vocês, olha só. O exercício de fixação consiste em 4 questões abertas, tá? Tá bom? Subjetivas, onde você vai ler o texto que eu expliquei agora para vocês. Vocês vão ler novamente para responder essas 4 questões. E a primeira questão começa com: qual é a diferença de polígonos e poliedros? Que eu acabei de dizer, né? Foi a nossa problemática inicial da nossa aula. O que é a planificação de um sólido, também já expliquei, está lá no texto, porque para quem ainda não captou a mensagem. Qual é a definição de pirâmide e a sua planificação, eu também comentei. E qual é a definição de um prisma e qual é a sua planificação, que também está lá no texto que eu expliquei, tá certo? Então, uma atividade super de boa, tranquila, certo? Só para vocês conhecerem um pouquinho aqui das planificações de alguns sólidos, que é muito importante, tá? A gente tem essa visualização espacial, tá bom? De ver a construção do sólido em 3 dimensões e a sua planificação em 2 dimensões. Então, essa é a nossa atividade de número 27, pessoal. Aproveitem as aulas, estudem, acompanhem todas as videoaulas lá no nosso canal do YouTube, para que vocês possam estar atentos, tá? E acompanhando todos os conteúdos regularmente, sem nenhuma pendência, sem nenhum atraso nas atividades. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado. Se tiver com alguma dificuldade em acessar a plataforma, se tiver com alguma dificuldade de pegar a atividade impressa, seja ela qual for, me comunica, tá, pessoal? Que eu vou tentar ajudar vocês no que eu puder. Então, beijos para vocês e boa aula. Tchau, tchau. Bom final de semana, inclusive.